Olá, sobrevivencialista, eu sou o Júlio Lobo, muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Hoje você vai acompanhar um compilado das notícias mais importantes do último mês. Se você é um sobrevivencialista, um preparador e quer ficar atento às potenciais ameaças e mudanças de cenários a nível global e nacional, é aqui que você pode se informar. O objetivo aqui não é emitir opiniões, e sim trazer para você as manchetes que se destacaram no último mês. Afinal, notícias importantes duram muito mais do que uma semana. Se você fica acompanhando sites de notícia o tempo todo, o que pode acontecer é que você vai se ver preso ali em seguir uma manchete atrás da outra, e nem sempre isso é verdadeiramente estar informado. Então, se uma notícia é importante, ela dura mais do que uma semana. Então, por isso, nós reunimos as principais notícias do mês para você ficar antenado. Vamos começar pela notícia principal, que é na área de geopolítica. Olha só, está aqui na manchete: 90 segundos para o fim do mundo. O relógio do juízo final foi ajustado. Se você não sabe do que eu estou falando, o que acontece? O relógio do apocalipse, ele foi criado lá na época de 1947, onde cientistas do projeto nuclear Manhattan perceberam que o que eles haviam criado seria muito perigoso para a humanidade. Então eles criaram uma espécie de simbologia onde o relógio, ao chegar à meia-noite, infelizmente significaria que a humanidade estaria extinta. Quanto mais próximo o ponteiro está da meia-noite, maior é o risco da extinção da nossa espécie. Todos os anos, o Conselho reúne duas reuniões com 18 especialistas de várias áreas diferentes. Para você ter uma ideia, olha só: ameaças biológicas, diplomacia, ciência nuclear, mudança climática, história militar e tecnologias disruptivas. Além disso, nessas reuniões, eles debatem quais são os potenciais riscos mais presentes para a humanidade que podem gerar o fim da nossa espécie. Em um ato praticamente histórico, no dia 24 de janeiro, o Boletim dos Cientistas Atômicos aproximou um pouco mais o ponteiro dos segundos do relógio do juízo final para a meia-noite, passando dos 100 segundos de distância para 90 segundos. A recente declaração emitida pelo Boletim de Cientistas Atômicos descreveu este momento na história como um momento de perigo sem precedentes. E aí eles dizem o seguinte aqui, ó: foram vividos desafios sem precedentes pelo terceiro ano consecutivo sob a consequência da pandemia de Covid-19. Apesar dos efeitos graves na saúde terem diminuído substancialmente, graças à vacinação a nível global, as consequências sociais e econômicas continuam muito presentes. Um outro ponto que gera perigo máximo e que nos aproxima do potencial cataclismo está relacionado à invasão da Rússia e Ucrânia, especialmente com as ameaças nucleares de Vladimir Putin. Naturalmente, o mundo está cheio de conflitos e cada vez esse relógio vai se aproximando mais e mais perto do dia que nós não queremos que chegue. Mas existe uma outra notícia importante dentro do mundo da geopolítica que você também tem que acompanhar. Taiwan disse que vai fortalecer cada vez mais os seus laços com o governo norte-americano, disse o presidente de Taiwan. Em resposta a esse discurso, Wang Wenbin, o porta-voz da liderança chinesa do Ministério de Defesa chinês, disse que essas falas são provocações ao governo chinês. Inclusive, ele afirmou que qualquer tentativa de Taiwan se aliar a diferentes potências estrangeiras não vai gerar sucesso algum para eles. A China afirma que Taiwan faz parte do seu território e promete tomá-lo um dia. Se opõe a qualquer troca oficial com o mundo exterior e reagiu furiosamente a uma série de visitas americanas à ilha nos últimos anos. Já pulando para outra zona de conflito, a guerra da Ucrânia trouxe um escalonamento importante. Biden chegou a Kiev para uma visita surpresa. Sim, o presidente norte-americano visitou a zona de conflito com uma visita não agendada, isso não estava na agenda oficial dele. Vale lembrar que esse momento é muito importante porque no dia 24 de fevereiro fecha-se um ano do início desse confronto, dessa invasão. E ele diz aqui: estou em Kiev hoje para reafirmar nosso compromisso inabalável com a democracia, soberania e integridade territorial da Ucrânia, diz ele. Naturalmente, Putin foi dar a sua resposta. No dia 21, com o seu discurso, ele trouxe visões muito claras do que ele tinha a dizer sobre essa visita, que ele assumiu como uma provocação, um escalonamento. Ele disse o seguinte: a guerra vai continuar, seu país tem todos os recursos para seguir lutando, é impossível vencer a Rússia no campo de batalha e os Estados Unidos e os países europeus querem destruir o seu país e fizeram uma nova leva de ameaças. A Rússia queria resolver o conflito pacificamente, mas foi impedida
pelo Ocidente. Esses pontos são importantes, mas o ponto mais importante de toda essa história é a suspensão da participação russa no último tratado de controle de armas nucleares feitos com os Estados Unidos, alertando Washington de que a Rússia colocou novas armas nucleares estratégicas à disposição para combate. O secretário da OTAN, Jens Stoltenberg, viu o discurso como um sinal de que Putin está se preparando para mais uma guerra. Ele disse ainda estar preocupado com a possibilidade de que a China esteja se planejando para apoiar militarmente a Rússia. Vamos agora comentar sobre tecnologia. O Fórum da Unesco sobre Fake News vai ser realizado em Paris. Ele acontece entre os dias 21 e 23 de fevereiro. Naturalmente, quando este vídeo sair, você já vai estar acompanhando os resultados deste fórum. Afinal, o dia de gravação deste noticiário é dia 21. O objetivo desse evento é debater a regulamentação das redes sociais e o combate à desinformação. No Brasil, nós tivemos convidados ilustres. Tivemos o presidente Lula, o vice-presidente do STF, Barroso, e o influenciador Felipe Neto. Com esse corpo de convidados extremamente interessante, eles têm a intenção de melhorar a confiabilidade da informação e proteger a liberdade de expressão e direitos humanos. Uma das pautas relacionadas ao Brasil são os ataques que aconteceram no Palácio do Planalto e demais espaços públicos no dia 8 de janeiro. E além disso, para melhorar a situação, nós temos aqui um ponto de que o ministro Barroso deve comentar sobre os riscos ocasionados pelo descontrole no uso das redes sociais quanto aos ataques à democracia e tentativas de golpe de Estado. Próxima notícia: a falta de semicondutores no mercado global paralisa montadoras de veículos em 2023 no Brasil. Olha só, milhares de funcionários de uma montadora vão emendar o carnaval fora das fábricas. A produção em 3 das 4 unidades no Brasil vai ser suspensa por 10 dias de férias coletivas. É a primeira paralisação do ano. Já em 2022, essa mesma falta de componentes já estava afetando a indústria, gerando uma perda de 250 mil carros produzidos, ou seja, 250 mil veículos que deveriam ter sido fabricados e não foram. O que está por trás é a falta de semicondutores no mercado global. Aqui no Sobrevivencialismo, no nosso podcast, a gente falou disso. Na nossa parte ali de análise de 2023, como seria o ano, a gente falou disso também. E tá aqui, ó, sendo mostrado agora na prática. Naturalmente, a falta de semicondutores vai afetar uma série de outros mercados do Brasil, especialmente, obviamente, as indústrias. Nós temos aqui o seguinte: 62% das empresas que usam esses componentes relataram à Associação da Indústria Elétrica e Eletrônica dificuldades para comprar semicondutores. O que isso significa para você? Menor disponibilidade de produtos, o que significa um preço mais alto para comprá-los e, naturalmente, você não consegue comprá-los por conta da falta de dinheiro e por um cenário econômico não muito agradável. Próxima notícia: Correios revelam exposição de CPFs e telefones de usuários cadastrados. Olha só, recentemente você aí talvez se trabalha com o serviço de Correios pode ter recebido um SMS avisando que você precisa talvez trocar a sua senha. Isso acontece porque houve um buraco na plataforma em que eles possuem, onde 5% da base de utilizadores tiveram seus dados capturados por terceiros. No pronunciamento original, a companhia indica essa medida de troca de senhas como necessária para mitigar o risco de exploração por engenharia social. Da posse dos dados, os criminosos podem passar por atendentes dos Correios ou empresas de frete, solicitando para você mais informações de clientes que estão aguardando encomendas e gerando golpes a partir daí. Então, se você recebeu essa mensagem ou não recebeu de qualquer maneira, se você está associado a algum tipo de trabalho em relação aos Correios, troque as suas senhas, mude os seus dados. Vamos agora para a economia. Olha só a primeira notícia: economia global caminha para abandonar a recente onda de pessimismo. O fim da política Covid-0 na China, inverno menos rigoroso na Europa e a perda de força da inflação melhoram as estimativas do crescimento do mundo neste ano. A economia global pode não ter um ano tão ruim como esperado há alguns meses. Mas, apesar das projeções melhores, os economistas ponderam de que o cenário não é o suficiente para gerar um otimismo. Por exemplo, no caso do Brasil, os números globais mais positivos ajudam, mas não é o suficiente para mudar o cenário fraco de crescimento esperado para 2023. Na virada do ano, muitos economistas enxergavam um risco de que a Europa pudesse enfrentar uma recessão profunda, expectativa que parece mais distante hoje. Já na economia americana, o cenário de um pessimismo exacerbado com a inflação começa a ficar para trás também.
E no que tange ao nosso país, mais uma vez, os analistas esperam uma alta do PIB de 0,8% neste ano. A expectativa do cenário global mais aquecido, porém, não fez com que os bancos e consultorias promovessem grandes ações dentro dos seus cenários. Ou seja, apesar de haver um otimismo lá fora, no que tange ao cenário brasileiro, tá todo mundo ainda segurando as rédeas, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Trazendo agora para mais perto da sua realidade, olha só, medicamentos devem ter reajuste duplo em 2023. Isso significa que o preço dos medicamentos pode subir até 2 vezes em 2023 em 15 estados que elevaram as alíquotas de ICMS e os preços de referência para a aplicação desse imposto. No final de 2022, esses estados elevaram essas alíquotas como uma forma de compensar o corte no imposto sobre combustíveis e energia elétrica. Veja, então se você está comemorando que houve uma queda no imposto de gasolina e da sua conta de luz, isso significa que você vai pagar caro em outro lugar. Afinal, o Estado sempre ganha. Os medicamentos estão entre esses itens, que terão um aumento a uma carga tributária neste ano. O Nelson Mussolini, presidente da Sindusfarma, disse o seguinte: é um tiro que a Secretaria da Fazenda está dando no pé da Secretaria da Saúde. A pessoa para de comprar medicamento, vai pegar de graça do Estado, ou pior, vai se internar porque deixou de controlar uma doença que precisa de tratamento médico. Ele dá como exemplo um genérico do antibiótico amoxicilina, cujo PMPF sobe de R$ 141 para R$ 296. Veja a diferença de preço. Então, se você trabalha com consumo direto aí de medicamentos, se você vende medicamentos, se você depende de medicamentos, saiba que você provavelmente vai ter que refazer os seus planejamentos financeiros. Preço do arroz sobe 45% em um ano e cenário de 2023 segue ruim. Olha só, esse preço continua aumentando seguindo o cenário observado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Na terça-feira, a saca de 50 quilos do arroz em casca foi negociada a R$ 90,84 no Rio Grande do Sul, que é o maior produtor desse grão, de acordo com os dados do indicador Exalc, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Estado. No mesmo dia, no ano passado, o valor era de R$ 62,49, o que representa um aumento de mais de 45%. Para a Companhia Nacional de Abastecimento no Brasil, a produção da safra de 2022 e 2023 deve cair 3,81% em relação à temporada passada, somando 10,38 milhões de toneladas, enquanto a área da cultura deve diminuir 9,51%. O que esse bando de números significa para você? Provavelmente teremos menos arroz no mercado, significando que o produto ficará ainda mais caro. Então esteja ciente de que se você depende, sua dieta depende bastante do arroz, esteja ciente de que vale a pena pensar em uma estocagem. Por fim, o nosso último tópico, meio ambiente. Eu separei apenas uma única notícia que me chamou bastante atenção. Um sistema de inteligência artificial prevê que o aquecimento global excederá 1,5 graus Celsius. Veja só. Um novo estudo publicado no dia 30 de janeiro na revista científica Proceedings of the National Academy Sciences fornece novas evidências de que o aquecimento global vai atingir o limiar de 1,5 acima dos níveis pré-industriais antes do esperado. Esse estudo desse alerta fez a partir de uma simulação, ou seja, os pesquisadores utilizaram um novo sistema de simulação utilizando a inteligência artificial para buscar por esses dados. O resultado dado por esse algoritmo foi que, independente dos cenários de emissões dos próximos anos, vamos atingir o limiar de 1,5 graus de aquecimento entre 2033 e 2035. Essa rede neural também indicou uma alta probabilidade de atingirmos o limite de aquecimento de 2 graus em meados do século, por volta de 2060, mesmo com uma substancial mitigação das emissões de gases do efeito estufa. Para eles testarem se essa projeção fazia algum sentido, eles pegaram projeções das quais eles já sabiam o resultado e deram para o sistema pesquisar. Resultado, o sistema acertou. Veja, eles colocaram aqui, para testar o modelo da previsão de inteligência artificial, os pesquisadores desafiaram a rede neural a prever o atual nível de aquecimento observado de 1,1 graus. Ou seja, com base nos dados de cada anomalia de temperatura entre os anos de 1980 e 2021. O resultado foi que esse sistema conseguiu prever adequadamente que o atual nível de aquecimento seria alcançado em 2022. O que significa essa quantidade mísera de temperatura, né? Algumas vezes a gente nem para pensar, 1,5 graus não significa nada. Bom, vamos lá.
Foi no Acordo Climático de Paris de 2015 que 195 países se comprometeram em limitar o aquecimento da temperatura média do planeta bem abaixo de 2 graus Celsius, de preferência 1,5 graus. Diversos cientistas do mundo inteiro chegaram ao consenso de que o aquecimento de 1,5 graus Celsius da temperatura média do planeta seria um ponto de inflexão-chave, a partir do qual, quando ultrapassado, haveria um grande aumento da frequência e probabilidade de ocorrência de eventos climáticos extremos, além de atingir outros pontos de inflexão climáticos, como derretimento de geleiras e a extinção maciça de florestas. Estes foram os tópicos que chamaram a atenção nos últimos 30 dias. Algumas dessas notícias provavelmente vão afetar você de maneira mais direta do que outras. Algumas provavelmente são especulações que não levarão a nada, mas ao menos você agora já as conhece. Entenda que muitas vezes, quando a gente fala do mundo de notícias, as coisas que acontecem lá fora soam tão distantes, né, que é difícil a gente colocar isso na nossa cabeça no mundo de hoje. Mas coisas como a falta de semicondutores sendo fabricadas em Taiwan por conta do conflito Taiwan-China e da pandemia de 2019 está afetando agora no preço de carros e você não consegue mais comprar carros novos por conta disso. Olha só como é que uma coisa lá distante impacta no seu dia agora, né? Então, por conta desses pontos, nós temos que fazer essas ligações. Você como sobrevivencialista, você como um preparador, você precisa ver essas notícias e conseguir fazer os pontos de ligação entre o que está acontecendo lá longe e como as ondas daquela pedra jogada no lago vão chegar em você na sua vida. Então tudo que eu te falei aqui são pautas gerais. Cabe você agora entender como a sua vida vai ser impactada e como você pode se preparar melhor. No mais, se você gostou desse compilado de notícias, por favor, coloque nos comentários. O seu retorno, o seu feedback é importante para a gente saber se esse conteúdo vai ajudar você de alguma forma. Então, escreva aqui embaixo o que você pensa. Mais do que isso, se você gosta deste canal e quer ver mais conteúdos sendo trazidos com maior qualidade, apoie as nossas iniciativas. Você pode deixar sua curtida, você pode se inscrever aqui neste canal e mais do que isso, conhecer a nossa loja, a Loja SV. Temos vários produtos que a gente lançou lá recentemente muito legais. Temos o nosso portal, que é uma área exclusiva para assinantes, com vários vídeos e profissionais que estão dedicados produzindo conteúdo para você lá dentro e muito mais. Os links estão todos aqui na descrição. Fique à vontade para conferir. Certo? Dito isso, mais uma vez, deixe sua curtida, se inscreva no canal e eu vou ficando por aqui. Eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado.